Como pedir proteção a São Bento e romper toda a energia negativa. A entrada da energia negativa nunca acontece de forma abrupta, porque ela prefere agir nas fissuras silenciosas do cotidiano. Ela se aproxima quando a mente está distraída e quando o coração carrega pequenas tensões que passam despercebidas. Esses movimentos sutis criam brechas que se abrem sem aviso, permitindo que influências densas se alojem antes mesmo que a pessoa perceba. Tudo começa em momentos simples, como quando você acorda já sentindo um peso estranho, ou quando um pensamento sem origem clara invade sua mente. Quando um ambiente conhecido subitamente parece desconfortável, essas sensações não surgem por acaso. São sinais de que algo tenta conquistar espaço no seu interior. A brecha espiritual se forma quando você perde o alinhamento com o que é sagrado. Quando a alma está sobrecarregada, pensamentos confusos começam a se multiplicar. Emoções travadas se intensificam e pequenas irritações tomam proporções desnecessárias. É nesse instante que a energia negativa encontra espaço para se infiltrar. Ela se alimenta da dispersão e aproveita cada instante em que a vigilância interior diminui. Muitas pessoas interpretam esses sinais como cansaço, estresse ou mau humor. Mas existe uma ação espiritual por trás de cada sensação de peso ou briga sem sentido. Essa infiltração é progressiva. Ela não chega com força total, ela testa território. Uma distração espiritual aqui, um desânimo repentino ali, uma irritação sem explicação que provoca palavras ditas no impulso, e a negatividade cresce sem ser percebida. Em pouco tempo, a pessoa percebe que seus pensamentos estão mais pesados, suas emoções mais instáveis, e seu ambiente parece carregar algo que antes não existia. Quando não há clareza espiritual, a brecha cresce e a negatividade se instala facilmente. Compreender esse mecanismo oculto é o primeiro passo para impedir que a escuridão encontre abrigo. É o momento em que você recupera a consciência e fecha a porta pela qual o negativo tenta entrar. A partir dessa compreensão, você perceberá por que a proteção de São Bento se tornou indispensável para aqueles que buscam paz verdadeira e defesa espiritual constante. A verdadeira força da proteção começa com o entendimento. A verdadeira força da proteção de São Bento começa a se revelar quando mergulhamos nos episódios menos conhecidos de sua trajetória, aqueles que moldaram sua autoridade espiritual ao longo do tempo. Antes de ser reconhecido como um escudo contra toda forma de mal, São Bento enfrentou ataques que tentaram prejudicar não apenas seu corpo, mas sua alma e missão. Entre esses episódios está o cálice envenenado. Inimigos disfarçados ofereceram a ele vinho misturado com veneno. São Bento elevou sua mão e traçou o sinal da cruz. No mesmo instante, o cálice se partiu, como se algo invisível o rompesse por dentro, revelando a presença da maldade. Esse acontecimento simbolizou o rompimento de intenções ocultas. O cálice partido não era apenas um objeto quebrado, mas a revelação de que a luz expõe tramas escondidas e desfaz armadilhas espirituais antes que toquem a vítima. Outro episódio envolve tentações malignas que tentavam perturbar sua mente, influenciando pensamentos e emoções. São Bento não reagia com desespero, mas com disciplina espiritual firme e consciente. Ele permanecia centrado no sagrado, o que o tornava inatingível pelas trevas que tentavam se aproximar. Sua força não nasceu de um único milagre, mas da constância em enfrentar o mal com clareza e fé. Ao compreender essas histórias, você entende por que a proteção de São Bento atravessou séculos. Sua autoridade espiritual não surgiu do acaso, mas da sua postura interior diante da escuridão. A medalha de São Bento carrega um dos códigos espirituais mais antigos e respeitados do cristianismo. Para muitos, suas letras parecem símbolos aleatórios, mas cada inicial é uma declaração de autoridade espiritual. No centro da medalha está a cruz sagrada, representando vitória sobre o mal. Ao redor dela, as iniciais formam frases que afirmam a luz e ordenam que forças contrárias sejam repelidas imediatamente. As iniciais CSSML e NDSMD formam um comando espiritual que declara que a cruz é sua luz e que o maligno não deve guiá-lo.
quando pronunciadas com intenção, erguem uma muralha espiritual. Essas palavras desfazem nós energéticos acumulados e cortam influências negativas. Sua força vem da tradição monástica, que utilizou essa oração por séculos para afastar ataques invisíveis. Outro conjunto de iniciais VRSN, SMV e SMQLIVB reforça essa barreira espiritual. Elas ordenam que qualquer presença sombria se retire e não ouse se aproximar. Quando compreendidas, essas letras deixam de ser símbolos e se tornam chaves espirituais operantes. A proteção não está apenas no objeto, mas na consciência despertada por ele. Com esse entendimento, você está pronto para avançar ao método do escudo invisível, onde a proteção de São Bento se manifesta com maior precisão e força. A proteção de São Bento se intensifica quando o pedido reúne intenção, palavra e postura interior. Esse processo, chamado de escudo invisível, cria um campo espiritual forte e imediato. A intenção prepara o espírito para receber a proteção. Antes mesmo da oração, a luz ocupa o centro da consciência, erguendo defesa interna que antecede as palavras. A palavra conduz a energia da intenção. Quando você afirma que a cruz é sua luz, declara que o mesmo poder que rompeu o cálice envenenado rompe influências ocultas em sua vida. A frase que rejeita a condução do maligno é um decreto espiritual. Cada sílaba consciente funciona como golpe de luz contra presenças invisíveis que tentam agir. A postura interior completa o escudo. Medo, dúvida e ansiedade criam brechas. A postura firme transforma a oração em comando espiritual eficaz e imediato. Quando intenção, palavra e postura se alinham, o escudo invisível se forma. A mente clareia, o peito alivia e o ambiente ao redor muda sensivelmente. Esse método reflete a estrutura espiritual usada por São Bento em seus enfrentamentos diretos. Agora você está preparado para aprender sobre a oração que rompe nós espirituais. A oração de São Bento é uma força espiritual que dissolve nós criados por emoções acumuladas, pensamentos repetitivos e influências externas que drenam energia e enfraquecem a fé. Quando você declara que a cruz é sua luz, essa frase rasga camadas de escuridão acumulada. É como uma lâmina luminosa atravessando regiões de densidade interior. Ao afirmar que o maligno não deve guiá-lo, você corta vínculos energéticos e rompe influências que tentam manipular seus sentimentos e pensamentos. Essa oração não negocia com o negativo. Ela expulsa. Ela ordena. Sua autoridade espiritual desmonta estruturas invisíveis que tentaram se fixar em sua vida. Muitos relatam alívio imediato ao recitá-la. Pesos desaparecem, pensamentos intrusivos perdem força e o ambiente se torna mais leve e claro. A oração reorganiza a alma, purifica a energia e devolve espaço interno ao espírito. Agora você está pronto para aprender o ritual das 3 camadas. A proteção espiritual atinge sua força máxima quando cruz, palavra e intenção se unem. Esse ritual cria blindagem profunda no campo emocional, mental e espiritual. A cruz convoca a luz e separa o sagrado da sombra. Quando traçada com consciência, ela altera a atmosfera espiritual ao redor de quem a faz. A palavra transforma a intenção em ação espiritual. A declaração da cruz como luz cria um decreto que reorganiza vibrações e fecha entradas para influências negativas. A intenção dá profundidade ao gesto e à palavra. Sem intenção, a oração é vazia. Com intenção, torna-se uma espada de luz que rompe qualquer ataque silencioso. Quando as 3 camadas se alinham, a proteção se torna viva. A mente se acalma, o peso desaparece e a clareza se expande. Agora você verá como essa proteção se manifesta na prática, através de um testemunho simbólico preservado ao longo do tempo. Um jovem discípulo passou dias com peso espiritual inexplicável. Pensamentos estranhos o cercavam, e uma presença invisível distorcia suas emoções e sua percepção. A inquietação aumentava quando ele tentava orar. Era como se uma sombra o acompanhasse, pressionando sua mente e esperando o momento de dominá-lo por completo. O abade, ao perceber o ataque, orientou que ele recorresse à proteção de São Bento, traçando a cruz com intenção firme
e recitando a oração que rompe vínculos. No instante em que o jovem declarou a cruz como sua luz, algo foi arrancado de dentro dele. Sua respiração aliviou e uma onda silenciosa dissolveu a escuridão ao redor. A sombra desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. O ambiente anti-sufocante se iluminou, e o jovem ficou perplexo com a transformação imediata. O abade explicou que certas influências só permanecem enquanto encontram espaço. Quando confrontadas pela autoridade da cruz, perdem força e se dissipam como fumaça. Esse testemunho revela que a proteção não é teoria, mas realidade que se manifesta quando a fé se torna ação. O próximo passo é o selamento espiritual. A proteção espiritual só é completa quando é selada conscientemente. O selamento impede que antigas brechas se reabram e que influências negativas retornem. O selamento começa com o recolhimento interior, permitindo que a cruz sagrada ocupe o centro da consciência e reorganize o campo espiritual ao redor. O segundo movimento é a afirmação interior de continuidade, reforçando que a luz permanece ativa e guiando mente, coração e ambiente. Essa afirmação fecha portas antigas e impede que energias densas retornem em momentos de distração emocional. A etapa final é a entrega total. É o momento em que você confia que a proteção já foi ativada e permite que a luz continue agindo sem resistência. Quando há entrega sincera, a proteção se torna silenciosa, contínua e inabalável, como muralha viva que acompanha seus passos. Com o selamento concluído, a proteção de São Bento permanece presente, fortalecendo seu caminho e preservando sua paz. A proteção que você aprendeu só ganha força quando se transforma em ação. Conhecimento sem prática deixa brechas abertas para influências indesejadas. A negatividade sempre reage quando percebe que você está prestes a se fortalecer. Ela tenta distrair, confundir e adiar sua decisão espiritual. Por isso, o chamado final é essencial. Ele é a sua declaração consciente de que escolhe a proteção e permite que ela se mantenha ativa ao seu redor. Agora você compreende as brechas, o código da cruz, o escudo invisível, a oração que rompe nós, o ritual de 3 camadas e o testemunho da luz agindo. O chamado final reúne tudo isso em um único gesto de decisão. Quando você escolhe a luz, aquilo que tentou te alcançar perde acesso e força. A ação espiritual transforma a proteção potencial em proteção real. Ao assumir essa postura, você fecha as portas que a negatividade tentou usar. Este é o instante que define seu caminho. A luz que você invoca agora moldará seus próximos dias e se tornará um escudo constante, firme e silencioso. Ao responder a esse chamado com convicção, você confirma que sua jornada continua iluminada, fortalecida e guiada pela presença espiritual que acompanha os que mantêm a fé consciente.